Graça e paz, um bom dia! Hoje nós continuamos com os nossos devocionais diários. Nós estamos lendo no Novo Testamento, o livro de Romanos. Hoje falaremos sobre o capítulo 7. E no Antigo Testamento, se você está acompanhando nossas proposições de leitura, estamos terminando a leitura do livro de primeira, livro das Crônicas dos Reis, capítulo 26 até o capítulo de número 29. Paulo está argumentando sobre a questão da santificação e ele vai falar agora sobre a lei no capítulo de número 7. Ele vai trazer um exemplo para esclarecer aquilo. Ele diz assim: irmãos, vocês ignoram que eu falo como... Eu estou falando para vocês que conhecem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Veja que o argumento de Paulo aqui não é relacionado ao casamento em si, mas ele vai dizer que dentro de um casamento, enquanto a mulher estiver viva, o marido estiverem vivos, eles estão ligados. Casou até que a morte os separe, é o que Paulo está dizendo. A lei é a mesma coisa. Enquanto nós estávamos vivos para a lei, nós precisávamos seguir a lei. Mas aí ele vai dizer no versículo 4: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Veja que nós éramos escravos da lei, agora nós morremos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. É como se dissesse: você estava casado com a lei, mas morreu. Então, se você morreu, você está livre daquilo. Como num casamento, se alguém morre, o outro que fica vivo, ele pode se casar de novo, e é o nosso caso. Nós morremos para a lei e podemos agora nos casar com Cristo, e Ele é que vai ditar as nossas vidas. Por quê? Versículo 5: quando nós vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas que reais pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Paulo está dizendo: vocês morreram para a lei, agora vocês vivem em Cristo, têm que viver em novidade de vida. Aquilo que vocês faziam que frutificava para a morte, agora vocês têm que fazer e frutifica para a vida. Frutifica para a vida, e vocês precisam viver uma vida transformada para Cristo, em nome de Cristo. E aí ele vai perguntar: eu estou falando da lei, mas entenda, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Veja que Paulo está dizendo, apesar de nós termos morrido para a lei é que nos leva até Cristo. Nós não conheceríamos o que é pecado se a lei não nos dissesse o que é pecado. Então ele vai dizer sobre a lei lá embaixo no versículo 12, porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. No versículo 14 ele diz que a lei é espiritual. Então essa lei é uma bênção que Deus deixou para nós. E quando nós entendemos a lei, nós percebemos o quão nós somos falíveis e que precisamos de Cristo para uma transformação. E por isso ele vai dizer que nós somos carnais, versículo 14 ainda. Nós somos vendidos à escravidão do pecado. E aí ele vai começar a argumentar algo aqui que todos nós passamos por isso de alguma maneira, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Vai falar agora da luta espiritual que há dentro de nós. Ele diz no versículo 18: na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele diz: no tocante ao homem interior, versículo 22, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros eu vejo uma outra guerra. Ele está dizendo aqui: na minha carne não habita bem nenhum. Eu quero fazer o bem, mas o mal ainda continua em mim, há resquícios do pecado em mim, e eu preciso mudar isso. E ele chega aqui no final, parece que clamando no versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o clamor de todo aquele que recebeu o Espírito Santo. Porque essa luta contra o pecado, ela não termina, ela continua, e nós lutamos todos os dias contra o pecado, contra as seduções, contra as tentações. Mas assim como Paulo, veja, Paulo que passava por isso aqui, Paulo, aquele que foi chamado por Deus, aquele que trouxe as doutrinas maravilhosas que nós seguimos, ele passava por aquilo, mas ele não se acomodava nisso. Essa é a grande questão. Não podemos nos acomodar, não podemos achar que é natural vivermos com qualquer tipo de pecado. Não, nós temos que fugir disso. E ele, quando chega a dizer:
quem me livrará do corpo dessa morte? Ele traz a resposta: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então que nós também demos graças a Deus, o nosso Senhor, por Ele ter nos livrado do corpo dessa morte. Essa luta continua, mas nós podemos vencer. Que nós possamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração para vencermos o pecado. Então você pode escrever aí, digitar, se você chegou até aqui: graças a Deus, Ele me salvou. Coloca aí nos comentários: graças a Deus, Ele me salvou, se você chegou até aqui. E que Deus abençoe a sua vida sempre. E a paz do Senhor.